Olá, aqui no canal Estudando História, relatando o fato histórico que superou a enchente de 1941 que nós tivemos aqui em Porto Alegre. Até o momento, né, tinha sido a maior enchente da história de Porto Alegre, mas hoje superou. Aqui é o bairro Menino Deus, né, que fica próximo ao Rio Guaíba. A água tomando conta de casas, ruas, tá? Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul vive uma situação muito grave, tá? E nós estamos revivendo lá, historicamente, 1941, até ali, historicamente, havia sido a maior enchente da história de Porto Alegre. Agora, vem comigo para conhecer mais sobre essa história de 1941. A maior enchente histórica da cidade de Porto Alegre é nesse momento. Nós estamos aqui, tá? Aqui é a volta chamada volta do gasômetro, né? A usina do gasômetro aqui, tem Marinha, Parque Marinha, aqui em Porto Alegre. E aqui foi tomada pelas águas, né? A questão de onde fica a quadra de basquete, de futebol, a área de lazer de Porto Alegre aqui, né? Frente ao Guaíba, ela está tomada pela água. E a água continua subindo, vem subindo. Então, é a marca registrada, a marca histórica que supera 1941. Tá? Agora, né, vou falar depois um pouco do que foi 1941, contextualizar com o tempo que está acontecendo agora. Antes, é uma situação dramática. Ali funcionava ali um restaurante, né? Tem um restaurante aqui, que área de lazer, né? Na frente aqui onde tem a quadra de futebol, de vôlei. E tem um restaurante lá, o lazer está totalmente tomado pela água, tá? É uma situação bem complicada, né? Que revive 1941. Tá? 1941 era a marca histórica da cidade de Porto Alegre. Ali foi, né, a maior enchente da história de Porto Alegre, e hoje está sendo superado. Hoje aqui, né, ano de 2024, nós estamos superando essa marca, né? Já entra para o contexto da história da cidade de Porto Alegre como uma das maiores enchentes, tá? Que Porto Alegre está vivendo, e que o Rio Grande do Sul todo, né? O Rio Grande do Sul está sofrendo com essa grande enchente catastrófica, tá? Que atingiu esse estado. Olá, então eu vou aqui falar sobre a enchente de 1941 em Porto Alegre. Até ali, historicamente, tá? Até o ano de 2023, antes de entrarmos agora em 2024, a enchente de 1941 era a maior enchente da história de Porto Alegre. Agora não, tá? Agora em 2024 foi superado, tá? 2024 deixou de ser 1941 a maior enchente da cidade de Porto Alegre. Vamos aí, né? Falar um pouco então sobre 1941, não deixando de falar dessa enchente de 2024 do século XXI. Como uma enchente histórica mudou Porto Alegre há 83 anos, né? A enchente em 1941 deixou cerca de 1/4 dos habitantes da capital gaúcha desabrigados. O nível do Lago Guaíba no desastre de agora ultrapassou o recorde, né, o recorde registrado na época. É exatamente isso, né? O nível do Guaíba que aconteceu aí atualmente, 2024, ultrapassou 1941. O nível registrado em 1941 foi de 4,76 metros na história da cheia de 1941. A cheia de hoje ultrapassou esse limite. A cheia, né, de 2024 ultrapassou. A inundação ocorrida 83 anos antes foi a pior da capital gaúcha. Cerca de 1/4 de seus habitantes ficaram desabrigados
o que motivou as autoridades a instalar um sistema de prevenção nos anos seguintes. A cidade, no entanto, não está livre dos problemas associados às chuvas, cada vez mais intensas e frequentes no contexto da mudança climática. Vamos ver os impactos sobre Porto Alegre, o que mudou na cidade, então, para prevenir tragédias como aquela, né? O que foi a cheia de 1941? Vamos lá. A cheia de 1941 foi um evento que ocorreu entre os meses de abril e maio daquele ano. Coincidentemente, o mesmo mês, né, de 2024, entre o mês de abril e maio. Chuvas concentradas por 22 dias se distribuíram na chamada bacia hidrográfica da Lagoa dos Patos e contribuíram para a elevação do nível de seus rios, incluindo o Guaíba. O pico foi registrado no dia 8 de maio, com um grande impacto sobre Porto Alegre e sua região metropolitana, 4,76 metros. Foi a maior marca registrada pelo Lago Guaíba em 1941. Apenas em Porto Alegre, estima-se que a cheia tenha inundado 15 mil casas e deixando 70 mil pessoas desabrigadas, cerca de um quarto da população da cidade, que na época era de 272 mil habitantes. O centro ficou debaixo d'água e barcos se tornaram o principal meio de transporte. Outra consequência do desastre foram a falta de água e energia elétrica, a suspensão de atividade de empresa, a destruição da ferrovia do município, a ferrovia do Riacho, a proliferação de doenças por conta da contaminação da água, prejuízos calculados em 50 milhões. Ficaram entre as áreas mais atingidas os bairros do centro, Navegantes, Passo da Areia, Menino Deus e Azenha. Pontos tradicionais da cidade, como o mercado público, a prefeitura municipal e a Rua da Praia, também foram afetados. As escolas, com as aulas suspensas, se transformaram em abrigos para as pessoas desabrigadas. A enchente começou lenta, o que permitiu às pessoas deixarem suas casas. O então governador do Rio Grande do Sul, Odeiro de Farias, e o então prefeito de Porto Alegre, Loureiro da Silva, criaram uma força-tarefa para atender os afetados. A gasolina foi cortada, os preços dos alimentos foram tabelados e o contingente inteiro das Forças Armadas no Rio Grande do Sul foi acionado. O que mudou na cidade desde então? A enchente de 1941 motivou as autoridades de Porto Alegre a construir um sistema de proteção contra cheias. O complexo é composto por 68 quilômetros de diques, 2.647 metros do chamado Muro da Mauá, que com 3 metros de altura e 14 comportas de vedação, afasta o centro da cidade do Lago Guaíba, e 19 casas de bombas. Fazem parte do sistema ainda a rodovia Freeway e as avenidas Edivaldo Pereira Paiva, Ipiranga e Diário de Notícias. As estruturas foram construídas ao longo do tempo. A inauguração do Muro da Mauá, por exemplo, é de 1972, 5 anos depois de Porto Alegre. Também tem enfrentado outra grande enchente em 1967. Lugares como o centro e a zona norte da cidade estão entre os mais protegidos pelo sistema, enquanto a região das ilhas, a zona sul e cidades do outro lado da costa são mais vulneráveis a cheias. Diques são um tipo de barragem que pode ser feita de qualquer material, concreto, terra, etc., para desviar ou conter a invasão da água do mar ou de um rio. Comportas como as que há em algum desses diques e no Muro da Mauá são portas móveis também com o objetivo de conter a água. Já as casas de bomba servem em Porto Alegre para bombear as águas da chuva para o Lago Guaíba e o Rio Gravataí. 83 bombas. Dentro dessas casas tem capacidade de bombear 159 mil litros de águas pluviais por segundo, segundo informações do site da Prefeitura de Porto Alegre. As estruturas são consideradas responsáveis por ter evitado ou amenizado desastres em Porto Alegre, como o de 1941. O Muro da Mauá, ao mesmo tempo, foi motivo de divergência nos últimos anos. Quais os problemas surgiram desde então? Apesar das mudanças, as construções feitas desde a enchente de 1941 não eliminaram os problemas de Porto Alegre.
não é toda a cidade, afinal, que está protegida pelo sistema anti-cheias. A região do cais, por exemplo, está nessa, né, debaixo d'água, ela está nessa, está debaixo d'água, pois, né, ela ficou ali, né, está nesse contexto debaixo d'água, por estar entre Guaíba e o Muro da Mauá. Né, essa que ficou agora em 2024, né, galera? Ficou debaixo d'água por estar entre Guaíba e o Muro da Mauá. As comportas também têm falhas de vedação, que em caso de chuva mais forte, como essa, né, de 2024, tá? Não consegue contexto da água. Então, galera, percebam aí, né, que mesmo com a construção do muro, com a construção dos diques, né, todas essas obras que foram necessárias para conter o avanço do rio, o que demonstrou aqui em 2024, né, que não foi possível evitar. Tá? A enchente, né, de 2024 superou a de 1941. O nível superou os 4,76 metros de 1941 e se tornou agora a maior enchente da história de Porto Alegre, tomando bairros, o centro, grande parte do centro, tomadas pela água, tá? Um verdadeiro caos dentro da cidade, tá? Onde não é só a capital Porto Alegre, mas também o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul, na região do Vale do Taquari, da Serra, a região sul, todas essas regiões afetadas por grandes enchentes. No Vale dos Sinos, São Leopoldo, né, tendo hoje a sua maior enchente de todos os tempos em 2024. É claro que com isso nós também temos o problema climático, né, os sérios problemas climáticos, tá, que vem ocorrendo ao longo de décadas e décadas, na qual o ser humano vai ter que rever, né, a sua relação com a natureza. Porque cada vez mais, cada ano que passa, os fenômenos da natureza são mais catastróficos. E essa cheia de 2024, aí marcando, né, no Rio Grande do Sul, com grandes cheias extremas, tendo a capital gaúcha, né, tendo o centro da capital gaúcha, tendo praticamente, né, todo o centro, né, boa parte do centro, a maior parte do centro dominada pelas águas do Rio Guaíba, demonstra que algo precisa ser feito de imediato para salvar esse planeta. Porque cada vez mais estamos tendo fenômenos, né, da natureza aí violentos, catastróficos. Galera, eu espero ter contribuído aí, né, para um maior conhecimento sobre aqui a história da capital gaúcha, Porto Alegre, né, agora 2024, né, sendo a maior enchente de todos os tempos, superando a histórica enchente de 1941. E espero ter contribuído aí, né, para o maior conhecimento. Peço aí, né, que você possa estar aí se inscrevendo nesse canal do conhecimento, que é o canal Estudando História.